Tá todo mundo preocupado, já recebi aí vários e-mails com esta onda do bebê reborn. O que é o bebê reborn? Vocês já devem ter visto. São bebês, são bonecas um boneco que imita um bebê recém-nascido de forma hiperrealista, de modo que você tem ali à primeira vista, assim, se você olha de relance, você fala que é um bebê recém-nascido. São muito bem feitos, artistas que alcançaram um alto grau de tecnologia para fazer isso e um alto grau de destreza. E até aí nada mais do que um produto. No entanto, o problema que apareceu e que está povoando aí as preocupações nas redes e invocando, claro, psicanalistas, né? É do volume de mulheres adultas que que estão comprando estes bebês reborn, né, para efetivamente terem os seus bebês. Não é mais o cachorro, não é mais uma planta, é o bebê. Eu quero ter um bebê. Não é porque morreu o meu, é porque eu quero cuidar de um bebê. Eu quero chegar em casa e ter um bebê. Eu preciso de um bebê. Já existe até comunidades de mulheres, mães de bebê reborn. Já existe até um projeto na Câmara, que é o Dia da Cegonha do Bebê Reborn. Porque quem fabrica os bebês tem que ser homenageado. Então é o Dia da Cegonha do Bebê Reborn, a cegonha reborn. Para você ter uma ideia, a dimensão da coisa, né? Já há até uma tentativa hoje, por exemplo, né? O Dia das Mães já ser comemorado daqui a alguns dias, daqui a um outro dia, como o Dia da Mãe Reborn, aquela que cuida do bebê reborn. É uma versão adulta, embutida no hiperrealismo, do bichinho virtual. Lembra do bichinho virtual, que essa criançada deu aquela febre transição dos anos 80 para 90, aquela febre de bichinho virtual? Se você já nasceu nos anos 2000, você já nem sabe mais o que é o bichinho virtual, mas esquece isso, né? O problema todo é que as pessoas estão preocupadas com a sanidade ou não dessas mulheres. E aí há uma febre de perguntas psicanalíticas, mas eu li uma série de narrativas dos psicanalistas sobre isso, e todos eles que eu li, desses que tem coluna, porque o que não falta é psicanalista falando, né? Os bichos falam mais que pastor, né? E poucos têm alguma formação para realmente falar. Mas enfim, eu vi as respostas e efetivamente eles não encaminham absolutamente nenhuma narrativa que a gente possa utilizar, né? Há pouco tempo atrás, quando homens compravam bonecas japonesas hiperrealistas para namorar, também tinha esta febre, né? Enfim, a nossa narrativa aqui, ela vai por outro caminho, né? Ela vai, claro, a partir das teorias que a gente vem desenvolvendo. Então, tá aí no subjetividade maquínica e tá aí no semiocapitalismo, essas teorias. Basicamente, o que nós temos que fazer para entender isso é dividir a narrativa em três partes. Na primeira parte eu vou falar do século XIX, na segunda eu quero falar da situação do capitalismo atual e na terceira a respeito das próprias mulheres. Tá? Então deixa eu voltar lá para o capitalismo do século XIX, quando as pessoas começaram a ficar encantadas com a máquina que se move sozinha, a máquina a vapor,
depois as máquinas elétricas. Então a fábrica se movimentando, o próprio Adam Smith, um dos teóricos da moral e da economia, o Marx leu muito Adam Smith, o Adam Smith encantadíssimo com as fábricas de alfinetes, né? Porque elas praticamente fabricavam o alfinete quase que sozinhas. Então ele ficou muito encantado com isso, e toda a era vitoriana, aí o período final do século XIX, chamada Era Vitoriana, é uma era de profusão de fantasmas. O que tem de romance de fantasma, história de fantasma, é muito grande, porque é sempre a ideia de que algo se move sozinho, algo tem vida, e também a ideia de que o homem, e não Deus, pode dar vida às coisas. Então surge aí o romance icônico da época, que é, né, o Frankenstein. Frankenstein é a história do homem dando descargas elétricas em um monstro que é feito de pedaços de cadáver e que ele ganha vida. Então o homem pode criar, se o homem criou a fábrica que funciona sozinho, o homem pode criar um homem, ou seja, um robô de carne humana que funciona sozinho. Isso sem contar os próprios delírios fantasmagóricos do período, né? É um período onde quase toda a família descobre a fotografia e quer fotografar todos os seus mortos, né? Então o morto fica lá, põe a filha, o pai, todos os mortos ali, tira a foto, todo mundo morto, como se estivesse dormindo, né? Na cadeira, mas dormindo ali, né? Depois é que enterra, né? Para guardar aquela foto macabra. Altamente disputada naquele período. Sem contar a própria Rainha Vitória, que teve seu marido morto, e ela não abriu mão de continuar com a luva dele posta na mesa, e todos os talheres dele, e ela punha a mão na luva e conversava com a possível entidade que estava ali, que seria o marido dela, sem nenhuma doutrina espírita na jogada, não. A partir da ideia de que se ela colocasse a luva ali e pusesse a mão na luva, ele iria dar interlocução. Inclusive todos os empregados da casa tinham que agir como se o marido estivesse vivo, ainda aquele que desconfiasse de achar que o marido não estava vivo, que ele ia para a rua logo, né? A própria Rainha Vitória, né? Então, esse período que a gente sempre conhece como período de moralismo inglês exacerbado, é também o período dos fantasmas, é o período que você tem as fábricas funcionando, as coisas funcionando, o começo das máquinas, e as máquinas inspirando a ideia de que o homem pode dar vida às coisas, e a ideia de que as coisas, elas próprias, ganham vida. É o fetiche, né? É o capítulo do Marx no Capital, né, ali dizendo do fetiche. As mercadorias ganham vida, enquanto que aquele que deu vida às mercadorias se transforma em objeto delas, que é o homem. Há uma inversão aí, né? Então, há um mundo fantasmagórico surgindo, um mundo de ectoplasmas, ou seja, coisas com aparência humana, mas que não são humanas, que dominam os homens. Bom, no capitalismo do fetiche da mercadoria e do dinheiro, a imagem dos fantasmas, das réplicas, das possibilidades de se criar a vida, ou de se criar seres humanos, ou de algum robô funcionar, tudo isso, né, tem assim o seu desdobramento para o século XX, mas no século XX há uma mudança do capitalismo, principalmente no final do século XX para a entrada do século XXI. A mercadoria material, ela perde importância para as mercadorias não materiais. Então, a imagem praticamente substitui a mercadoria.
Não que o mundo, né, da mercadoria não fosse imagético. É que neste mundo da televisão, do mercado financeiro e da internet, você tem o próprio dinheiro como uma imagem na tela. E tudo mais como imagem. E a imagem ganha uma força muito grande à medida que ela não se distingue mais da não imagem. Nós estamos a todo momento tomando o virtual como real, porque ele é o real. Imagine você, né, que você fala, não, mas eu não tô com meu celular ligado, mas aí você entra num carro e ele é dirigido por um satélite que está ligado ao carro, que é, né, o localizador para o Uber ou qualquer táxi que você pegou. Você está sendo dirigido por imagens. A imagem pela qual está sendo dirigida é imagem, mas ao mesmo tempo ela está dirigindo a sua realidade. E esse tipo de coisa está completamente difundido. Nós estamos cada vez mais comprando as coisas na internet pela imagem, sem saber a qualidade do material. Isso quando ainda é material. Isso quando nós não estamos comprando e vendendo a própria atenção nossa. Comprando atenção e vendendo atenção. Ou seja, uma mercadoria completamente imaterial. Então a imagem ganhou aí o centro do capitalismo. De modo que nós mudamos de plano da nossa psicologia social. E é claro que nesta hora, né, o real, ele tem um baque, né? Porque o que é o real? O real é esse que eu estou vendo na imagem. No entanto, a imagem apresentada como imagem pelas telas, ela sempre tem o dom de ser hiperreal. Ela é plana, ela é cheia de filtros, ela é produzida por máquina através de pontos, ela é toda estudada, e mesmo quando ela é instantânea, ela ainda assim é filtrada pelo próprio celular e pelo satélite. Então ela é uma, né? Ela é uma imagem que tem um grau de hiperrealidade a ponto de ela trazer para o âmbito do real parâmetros para o próprio real. De modo que o real é real se ele for hiperreal. Ou ele se parece com a imagem, ou ninguém mais dá crédito para ele. Então você vai entrando para uma época do simulacro. O que é o simulacro? O simulacro não é cópia. O simulacro é a produção de imagens que lembram o real, mas elas estão dentro do hiperreal. Entenderam? Se você entendeu, você entende por que esses bebês reborn, eles são muito mais, entre aspas, perfeitos do que o bebê. São bonecas perfeitas, tão perfeitas que daqui a alguns dias, quando nascer um bebê e você o apresentar paralelamente ao boneco, muita gente vai falar, xiii, peguei o errado, eu queria esse aqui, que é o boneco. Isso já aconteceu com a nossa moda e o nosso modo de vestir. Reparem como as moças vão todas de preto, de colante, como se elas fossem Batgirls. Perceberam? Reparem que os corpos também estão tentando imitar super-heróis. Veja como os quadrinhos entraram para o mundo da TV, depois do mundo da TV para a internet, depois foi a popularização dos próprios corpos tentando ficar bombados para se mostrar na internet, e depois quando você encontra as pessoas fora da internet, você espera que seja muito melhor do que na internet. Então, o real, ou ele se adapta ao hiperreal apresentado, ou você desconfia que ele não é real.
Esses dias um rapaz encontrou uma moça, ela estava um pouco mais gorda do que na internet, né? Na foto do Facebook, e ele falou: nossa, né, você não tá igual e tal. Aí conversa vem, ele falou assim: na realidade você era mais magra, né? Na realidade não. Ele está ali na realidade. É que agora o virtual passou a ser a outra realidade dela, aquela realidade que ele mais convive. Quantos de nós já não estamos, né, nascendo e morrendo, tendo amizades enormes com pessoas que nós nunca encontramos? Que nós estamos tendo o visual delas pelo mundo do visual. Quantos de nós já não compramos não só atenção, mas também coisas materiais que são hiperreais? Não tem mais como evitar isso, né? Não há mais uma distinção entre o off e o on. Então, não à toa, nós estamos aí diante de um período em que o boneco hiperreal, a imagem hiperreal, vai comandar o real, com todas as suas qualidades. Por exemplo, a qualidade de disponibilizá-los. Eu quero que esse bebê chore agora. Agora eu não quero que ele chore. Eu não quero que ele chore nunca. Entendeu? Então ele vai ganhando aspectos de imagem e de objeto imagem. Agora, até aí é o que atinge todos nós. O que atingiu o século XIX e o que atingiu o começo do século XXI. Até aí, portanto, estamos tratando do mundo de todos. Agora vamos tratar desse mundo particular das mulheres que estão se tornando mães destas bonecas. Não pense que a explicação é psicanalítica. Pode até ter, mas a narrativa nossa não vai ser psicanalítica. A nossa narrativa vai continuar dentro desse mesmo propósito. O que aconteceu com essas pessoas? Aconteceu que elas viveram, nasceram e estão vivendo num mundo de inflação semiótica. Tem muito mais símbolos sem significado do que símbolo com significado. O mundo do passado é um mundo que cada símbolo tem o seu significado, e são poucos os símbolos. O mundo do presente é o mundo da infosfera, o mundo da internet, onde você tem muito mais símbolos do que significados, porque a própria maquinaria da internet, para você conversar com ela, a máquina, e com outros através da máquina, o que você faz é obedecer símbolos. Você obedece comandos que você não sabe a razão deles, você só sabe acioná-los e ser acionado. Em outras palavras, você é um dos elementos do grande algoritmo que une pessoa, máquina, pessoa. Máquina, pessoa, máquina. Você está dentro desse algoritmo. Você faz parte dele. Então, cada toque que você dá no celular, né, corresponde a uma função que você desencadeou, mas que, por sua vez, foi desencadeada antes de você pela máquina que acionou você. E assim sucessivamente nós entramos para o mundo dos algoritmos. O que significa isso? Significa que você a maioria das pessoas estão já, né, sob o domínio da inflação dos símbolos sem significados. Estão sob o domínio de um capitalismo que é o semiocapitalismo. É um capitalismo semiótico. O que acontece na cabeça das crianças nessa situação? Simples. A atividade simbólica é coartada. Ela é descartada. Porque
a hora que ela vai fazer o simbolismo do brinquedo, ele é abafado por um mundo simbólico que o completa. Então a imaginação da criança não se desenvolve. Ela não pode imaginar nada, porque a hora que ela vai imaginar, a simbologia já posta pelo mundo imagético, já imaginou aquilo e já imaginou mais outras coisas. E já distribuiu isso num campo simbólico sem significado que a deixa completamente aturdida. Resultado? A passada a função simbólica para atividades menos ligadas aos símbolos ou sofisticação de símbolos, passado o começo da atividade simbólica e imaginativa para uma atividade racional, é uma passagem que se torna mais difícil. Isso atrasa as crianças. Isso faz com que a atividade simbólica não se complete para você sair dela e ir para outras operações mais sofisticadas, com símbolos mais sofisticados. Porque uma coisa é você fazer o símbolo, não é? De uma laranja mais outra laranja igual a 2 laranjas. Outra coisa é você passar para o numeral. Sai o elemento concreto, a laranja, e entra o numeral. O escrito 2, ou o som de 2. 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. É uma outra forma de simbologia, mais sofisticada, mais abstrata, menos concreta. Então tem uma passagem da criança onde ela vai saindo do mundo imaginativo para usar da imaginação no mundo abstrato. Ela sai das operações simbólicas e vai para as operações de abstração. Esta passagem fica mais dificultada quando há inflação de símbolos, porque não deixa a passagem acontecer. E não deixando a passagem acontecer, você ficando no mundo simbólico, você fica mais infantil. Resultado? Qual o resultado? Isso que nós estamos vendo. As pessoas brincando de boneca já adultas. Mesmo que elas tenham brincado de boneca, a fase não passou. Elas não fizeram uma transição do simbólico imaginativo porque elas não tiveram tempo. Elas foram inflacionadas com o simbólico. E ali ficaram. E estão saindo dele aos 22, 27, 28 anos. É uma nova condição de infantilização da juventude. E que se manifestou nos homens, nas bonecas. Está se manifestando nas mulheres, no bebê reborn. Portanto, nós já estamos numa época em que o semicapitalismo está dando um tom para a infância. E essas mulheres de 22, 24, 26, 27, que estão com o bebê reborn, já foram criadas dentro desse registro. Não é a falta de ter brincado com boneca, nem o excesso. É elas viverem no excesso do mundo simbólico, do mundo que não permitiu que elas fizessem a transição do jogo, do lúdico, do abandono do lúdico para um outro tipo de lúdico. Elas estão num mesmo lúdico. Claro que elas sabem que é boneca, mas a criança também sabe. E elas não estão percebendo esta imaturidade, porque está todo mundo nisso. Não há o parâmetro para comparação. Tanto é que só formam comunidades de mulheres em torno disso. Você pode ver que os incels são uma parte disso. Você pode ver que as pessoas que estão em fases de imaturidade é uma parte disso. Veja este contato entre pai e mãe, que faz com que os filhos não queiram ter experiências por si mesmos. Eles querem ter experiências comandadas pelos pais. É como se os pais montassem jogos para eles. É como se eles estivessem dentro de um videogame com passagens preparadas pelos pais, para evitar qualquer derrota.
para evitar o contingente, a surpresa. Não sei se vocês viram, aconteceu isso agora, esses dias, né? No exemplo da Cláudia Raia, que ela fez uma produção para a filha perder a virgindade. Ela produziu o ambiente e produziu a situação. Só faltou ela ir lá e ela mesma romper o ímã da menina, né? Isso não é só com a menina. O filho dela tem 28 anos e qualquer coisa que ele faz sexualmente diferente, ele vem contar para ela. E ele se chama Enzo, tá? Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta.